Paz e graça. Amém? Preparados para o segundo round? Glória a Deus. É isso aí. Fábio Júnior vai cantar hoje. Ah, meu Deus. Baixe a sua cabeça. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por esse tempo que o Senhor preparou. Eu te agradeço por cada coração receptivo à tua palavra. Eu te agradeço por cada terra fértil que o Senhor preparou dentro de cada homem para receber a tua semente. Obrigado, meu Senhor, pela receptividade. Obrigado porque todos nós estamos vulneráveis, acessíveis à ação do teu Espírito. Sim, Senhor, faz com que a nossa mente ela seja dilatada nesta noite. Que a tua palavra encontre repouso dentro de nós e nos leve a compreender verdades sobre a nossa vida contigo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Sabe que quero contar um episódio engraçado para vocês. Não sei se vocês vão achar graça, mas é engraçado para mim. Eu acho que dizem que a plenitude da liberdade é quando você ri dos seus próprios atos ridículos, né? Você consegue tirar piada da sua desgraça. E eu lembro que uma vez eu estava em casa e antes de tomar banho eu estava fazendo o número 2. Estava sentado lá no vaso sanitário e quando eu olhei para o teto do banheiro tinha uma lagartixa. E eu não gosto muito de lagartixa. E ela estava parada olhando para mim, e eu olhando para ela, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, ou eu vou sair daqui ou ela vai sair, porque nós dois ficar olhando um para o outro aqui não vai dar certo. E naquela tensão toda, até esqueci do que eu estava fazendo. E eu comecei a fazer umas bolinhas de papel higiênico, né? E comecei a jogar, mas eu tenho uma mira muito boa, né, Dinho? Quando eu olhei para o chão estava cheio de papel higiênico. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer então uma bola de canhão, né? Juntei todos os papéis, fiz uma bola daquela gigante, quase que dava o teto do banheiro, né? Não tinha como não errar. E eu joguei nela, e quando ela caiu no chão, ela veio para o chão, no meio daquele papel inteiro, ela olhou para mim, com o rabo levantado, e ela fez assim, ó. Você já viu uma lagartixa endemoniada? Eu já vi uma lagartixa possessa. Posso garantir para você que não é nada agradável. Do jeito que eu estava, eu saí correndo do banheiro e aquele bicho atrás de mim. E eu comecei a repreender. Eu levantei a mão e eu disse, em nome de Jesus, capeta, sai da lagartixa, os animais são de Deus, é criação do Senhor. E eu comecei a ministrar a lagartixa. E depois passaram-se anos e o medo da lagartixa não foi embora, irmão. Te digo de verdade, cada vez que eu via uma lagartixa eu me arrepiava. E sabe, o medo tomava conta do meu coração. E eu lembrava da dita lagartixa daquela noite fatídica em que a lagartixa veio para cima de mim. Até um dia eu estava em casa assistindo o filme, de repente eu escutei um grito na cozinha. A minha esposa, Jackson, corre. O que foi? Tem uma lagartixa na cozinha. E aí sabe aquele momento que você ou você avermelha, ou você amarela para o resto da vida. E eu falei assim, eu tenho que mandar essa lagartixa embora de algum jeito. E aí o Arthur veio para perto e falou assim, pai, o que você vai fazer? Então ali eu já tinha expectativa da minha esposa e expectativa do meu filho, né? Eu não podia de forma alguma, né, decepcionar a minha esposa e também não podia fazer feio na frente do meu filho. Eu disse, ora, um homem desse tamanho tem medo de lagartixa. Eu peguei a vassoura e eu fui para cima da lagartixa e foi uma guerra, meu irmão. Eu consegui arrastar a geladeira e eu consegui tirar a lagartixa de dentro de casa. Matei a lagartixa. E isso foi tão lindo que a minha esposa chegou a fotografar e colocar no grupo da família. Meu marido é um herói. Meu marido é um herói. E por que eu estou contando essa história?
Porque nós podemos escolher que tipo de altares nós deixamos para as futuras gerações. Que tipo de memória nós construímos nas pessoas que nós amamos. O que nós deixamos de legado para essa próxima geração. O que nós estamos deixando registrado no coração deles. Naquele momento ali, eu não teria problema algum, talvez, de negociar com a Josi. Olha, eu arrasto a geladeira e você mata. Mas quando eu vi o meu filho estatelado ali, na porta da cozinha, esperando a minha reação, vendo o que eu iria fazer, eu disse, eu não posso falhar nesse momento. Eu preciso ser corajoso, eu preciso ser ousado, eu preciso botar esse bicho para correr. Então eu quero que você abra comigo Josué capítulo 4 e versículo 4. Josué 4:4 diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Repita comigo, meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. Repita comigo, sinal. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Até aqui. Olha que interessante. A primeira coisa que eu percebo aqui é o fato de que o povo foi submetido a passarem pelo Jordão. O Jordão representa o rio que desce, ou aquele que desce. E ele fala, na verdade, das punções almáticas da nossa vida. Fala dos nossos impulsos carnais. O Jordão representa a quebra de uma fase da nossa existência. Até o Jordão, nós temos uma mentalidade escrava. Após o Jordão, nós passamos a ter uma mentalidade livre e proativa. Até aquele presente momento, o povo foi conduzido até ali, dentro de um comportamento viciante, de receber tudo de graça da parte de Deus. E não que Deus deixasse de ser o provedor para aquele povo, mas agora eles teriam que plantar, colher e preparar o seu próprio alimento. Antes eles pediam perdizes, queriam carne, Deus mandava perdizes, queriam pão, Deus mandava o maná, queriam água, tocavam na rocha. Tudo que eles queriam, todas as necessidades eram supridas daquela forma. Mas depois que eles passaram o Jordão, eles passaram a ter um novo comportamento. Agora eles seriam proativos, visionários, realizadores, promotores de uma nova fase. E o Jordão representa essa vírgula na nossa vida. E tereis vida, vírgula, e vida com abundância. Até aquele presente momento eles tinham uma vida rasa, uma vida superficial, mas a partir do Jordão, sob a liderança de Josué, eles teriam contato com coisas que eles não conheciam. Afinal de contas, aquele texto mesmo diz que eles passariam por um caminho que eles nunca haviam passado antes. Ou seja, eles foram submetidos a passar pelo Jordão. E quando as águas do Jordão são interrompidas, o que nos representa isso? Que todas as punções da alma, todas as tentações, os desejos, os pensamentos, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é racional, acaba sendo parado, e eles conseguem passar em seco, sendo que à frente deles vai a arca, ou seja, a presença de Deus é que nos guia por esse processo, onde tudo aquilo que é humano acaba sendo arrancado de dentro de nós. Na verdade, não aquilo que é humano, mas aquilo que é humanista. Porque nós não fomos impedidos de sermos gente, mas a nossa ministração, a nossa palavra, ela não pode ser estruturada nas coisas da terra, na influência babilônica, egípcia, mas nós precisamos viver da revelação daquilo que o céu mantém, daquilo que o céu dispõe. Amém? Então, quando eles passaram pelo Jordão, a orientação foi que eles tirassem, arrancassem
do meio do Jordão 12 pedras. O Jordão representa essa quebra do orgulho, essa quebra da prepotência, essa quebra da soberba. Quando nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos, nós escolhemos passar pelo tempo de arrependimento. E dali nós arrancamos de dentro de nós, do âmago, do interior do nosso coração, da divisão da alma e do espírito, pedras que formam colunas, que formam memoriais. Essas pedras são um fundamento, que servem tanto para a nossa vida, para nós sabermos quando foi o nosso dia a nossa transformação, a nossa mudança, quando Deus nos tocou, quando Ele falou ao nosso coração, quanto para as futuras gerações como um legado, quando eles perguntassem, o que são essas pedras, que memorial é esse? E eles teriam que dizer aos seus filhos, o Senhor parou o Jordão e nós passamos em seco, ou seja, houve um livramento da parte de Deus sobre as nossas vidas. E se nós estamos aqui hoje podendo compartilhar com vocês sobre isso, é porque o Senhor guardou as nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Então nós não podemos deixar de construir para os nossos filhos, para a nossa futura geração, edificar para as pessoas que estão diretamente ligadas a nós, um altar a Deus que simbolize a nossa redenção, que simbolize a nossa transformação, que seja o dia em que a nossa vida virou, que seja o dia da nossa virada, que seja o dia em que nada mais permaneceu como era, que Deus tocou em áreas da nossa vida que as mãos humanas nunca puderam alcançar, nem a nossa esposa, o melhor amigo teve acesso, mas Deus tocou naquele lugar e arrancou daquele lugar coisas que estavam nos atrapalhando, estavam nos travando, nos neutralizando, nos impedindo de alcançar um nível maior nele, de viver a plenitude daquilo que Ele tinha para nós. Ou seja, existiu um dia em que Deus revelou qual era a vontade dEle para a sua vida. Existiu um dia que Deus abriu os seus olhos para uma nova perspectiva do reino. Existiu um dia quando Deus rasgou a sua visão para que você tivesse um olhar com novas possibilidades, novas oportunidades, que você enxergasse coisas que antes você não enxergava. Deus te mudou. E a partir desse dia, a sua vida se tornou um memorial. Então, quando os seus filhos olharem para você e perguntarem por que você vive de determinada forma, você vai dizer, porque Deus operou um livramento, porque Deus me salvou, porque Deus me redimiu, porque Deus mudou a nossa história, Deus mudou a história da nossa linhagem, da nossa família. No primeiro dia eu falei uma palavra sobre remidores geracionais. Repita comigo, remidores geracionais. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Os remidores geracionais são aqueles homens que Deus escolhe para matar no peito todas as maldições hereditárias e iniquidades geracionais. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa da sua família. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa da sua vizinhança. Mas Ele investiu em você. Você tentou fugir inúmeras vezes de um relacionamento íntimo com Ele. Você tentou de todas as formas criar meios de fugir desse lugar que Deus te trouxe, mas você não conseguiu, porque Deus entendia que você era a pessoa marcada para transformar a história da sua geração. Quem sabe nos anais da história, num futuro próximo, alguém da sua linhagem vai pegar um álbum de família e vai ver que houve um homem na sua história de família, que disse sim para Jesus e mudou o curso de toda a história, que pôde mudar o curso de toda a sua família, que por causa dele toda a sua geração foi bem-aventurada, que por causa dele as bênçãos do Senhor estão alcançando aquelas pessoas. Quantos estão me entendendo? Se fosse você dava um grito, porque Deus está falando com você. Você é a pessoa escolhida na sua família, na sua linhagem. Aí você pode dizer, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Aconteceu muita coisa errada, muita desgraça, muitos abusos, muita violência, muito tudo. É assim mesmo. Você viveu determinadas situações justamente para que você pudesse remir a sua geração. Deus permitiu que você experimentasse determinadas coisas para que você soubesse com o que você está lidando e como você deveria se reposicionar, para que você mudasse a história da sua família. Então nós precisamos entender que nós deixamos
um memorial estruturado para as futuras gerações. Agora, nem sempre acaba assim. Abra comigo Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, do 1 ao 3. Esse é o texto que vai falar sobre o homem que confia no próprio homem, né? E diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó meu monte, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também aos teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Ou seja, aqui, a idolatria, a corrupção, havia tomado conta de Judá. E Jeremias se levanta com uma palavra, de um oráculo profético, como se Deus estivesse levantando-se com ira contra Judá, porque ela confiou tanto em si mesmo, ou seja, eles confiaram tanto na força do seu próprio braço, em tanto no seu coração enganoso, que eles acabaram levantando para si ídolos falsos e confiando nisso. E aí os filhos, ao invés de olhar para um memorial de transformação, olharam para os altos, olharam para os memoriais, olharam para os memoriais de maldição que haviam sido deixados. Será que nós, talvez não estejamos deixando para os nossos filhos memoriais amaldiçoados? Será que por conta da nossa vida leviana, será que por conta das nossas escolhas erradas, nós não temos deixado para as futuras gerações um memorial distorcido, um memorial tóxico, um memorial destrutivo? Será que as futuras gerações não estão tendo contato com coisas profanas que nós temos deixado? Será que nós temos vivido uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida plena em Deus, onde o fruto do Espírito seja uma marca das nossas vidas, para que os nossos filhos possam olhar para nós e enxergar luz? Ou nós estamos, na verdade, contaminando a nossa geração através de uma vida pecaminosa? Nós estamos poluindo a nossa geração com uma vida pecaminosa, com escolhas que entristecem o coração de Deus, com escolhas que nos desviam do caminho. E nós precisamos fazer essa pergunta. Sabe, existe uma visão integral da vida. Repita assim comigo: visão integral da vida. E quando nós trabalhamos o tema desse seminário, que é jurisdição sacerdotal, eu gostaria que você imaginasse comigo um gráfico, como aqueles gráficos redondos de pizza, onde nós dividimos em partes iguais várias áreas, ou seja, nós criamos uma espécie de gráfico para que a gente possa enxergar as áreas da vida que precisam ser mudadas e precisam ser transformadas ou precisam ser levadas aos pés do Senhor. Essas são áreas que eu chamo de áreas de jurisdição sacerdotal dos homens, onde nós, que somos líderes de tribo, líderes de clãs, que somos sacerdotes do Deus Altíssimo, precisamos remir e deixar como memorial para as futuras gerações. São territórios que nós precisamos avançar dentro deles, conquistá-los e deixarmos isso como um chão pavimentado para que as futuras gerações tenham por onde decolar. É como se nós estivéssemos deixando a pista de decolagem limpa, mas para isso nós precisamos rever as nossas atitudes. Por quê? Sacerdotes têm competências, sacerdotes têm responsabilidades, sacerdotes têm um chamado exclusivo, e nós precisamos entender a nossa identidade sacerdotal. Quando nós falamos sobre identidade sacerdotal, eu não estou falando somente de você viver a sua vocação e o seu chamado dentro da esfera da fé. Eu não estou falando de você cumprir com a sua vocação, com o exercício dos seus dons, somente dentro das quatro paredes dessa igreja.
Mas quando nós temos uma identidade sacerdotal, nós entendemos que independente do lugar em que Deus esteja nos colocando, seja dentro da esfera da fé ou no meio secular, na família, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar em que nós estejamos, lá nós sejamos agentes de transformação. Que a nossa vida, que o nosso estilo de vida, que a nossa conduta, que a nossa forma de proceder, de pensar, de falar e de agir, seja naquele lugar um agente de transformação. Isso é um comportamento sacerdotal. Isso é colocar em prática as competências de um sacerdote. Isso é ter a responsabilidade de um sacerdote ligado ao Deus Altíssimo. É a representação legal. O sacerdote é aquele que intercede, e não no sentido de intercessão somente, mas aquele que intersecta, ou seja, aquele que liga o céu e a terra. O sacerdote é aquele link que consegue fazer a ligação entre a eternidade e o presente, entre o céu e a terra. Então, quando você é um sacerdote do Deus Altíssimo, onde Deus te colocar, você será um cano de escoamento da glória de Deus. Através da sua vida, Deus vai usar como um duto para que a unção que vem do céu possa escoar a partir de você. Então não será mais você trabalhando, não será mais você lidando com as pessoas, não será mais você fazendo as coisas na força do seu braço, porque aquilo que você demoraria tanto tempo para fazer, talvez 5, 10 anos, você consegue fazer em menos tempo, remindo o tempo, porque agora você anda em conexão direta com a eternidade, porque você faz o que vê o Pai fazer. Um sacerdote anda em comum acordo com o movimento da eternidade. Aquilo que está sendo falado na eternidade se encontra na sua boca. A conduta que a eternidade quer que o homem tenha se encontra no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus hábitos. Ou seja, você é aquele que representa exclusivamente o Senhor. Você é embaixador do Deus Altíssimo. Você é um diplomata do reino. Você é uma pessoa que pode causar transformação no ambiente, nas pessoas, no lugar em que Deus tem te colocado. Porque as palavras que saem da sua boca não são suas, são inspiradas pelo Espírito Santo através de revelação. As atitudes que você toma não são atitudes humanas, na força do seu braço, não. Elas são instruídas pela palavra da verdade, elas são instruídas pelo próprio Espírito Santo. Então, quando as pessoas olham para você, elas enxergam você como um diplomata do reino, como um representante exclusivo do céu. Mas para isso nós precisamos exercitar essas competências. É aqui que se vê o contraste entre o homem espiritual e o homem carnal, entre aquele que faz questão de ser uma alma vivente e aquele que se torna um espírito vivificante, aquele que representa o velho Adão caído e aquele que representa o novo Adão ressuscitado, o Cristo. Nós precisamos escolher que tipo de natureza nós vamos criar dentro de nós, que tipo de natureza nós vamos nutrir dentro de nós. Será que nós vamos dar vazão para a nossa carnalidade ou nós vamos dar vazão para a nossa espiritualidade? Diante de todas as escolhas da vida, cabe a nós escolhermos de que maneira nós vamos viver. Sabe que nós vamos falar nessa noite sobre o ambiente de Sodoma em que Ló viveu. E a Bíblia fala que Ló, ele, na verdade, quando os homens de Sodoma cercaram a sua casa para tomar os anjos do Senhor em estupro, porque se fazia isso aos estrangeiros, ele ofereceu as próprias filhas em troca dos próprios anjos. Sabe o que isso representa? Ah, mas que lindo! Olha só, Ló, ele sacrificou a sua própria casa, ele pôs em risco as suas próprias filhas para salvar os anjos de Deus. Quem disse que os anjos de Deus precisavam ser protegidos? Ninguém. Ló, ele representa aquele tipo de homem que negocia sua família pelo sagrado. Aquele tipo de homem que às vezes prioriza o ministério, os dons, os talentos, a espiritualidade e mata os próprios filhos, entrega suas filhas ao estupro, aos homens de Sodoma, entrega suas filhas à sodomia, sacrifica a sua geração por conta do sagrado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós
valorizamos muito mais a nossa carreira profissional, valorizamos muito mais o nosso desenvolvimento humano, nós priorizamos o nosso ministério, o nosso trabalho, e nós nos esquecemos da família. Nós temos tempo para priorizar tudo, mas quando nós precisamos priorizar o trabalho sacerdotal dentro da nossa casa, que é o nosso primeiro território de jurisdição, nós acabamos negociando os princípios, prostituindo os valores e colocando em risco a nossa futura geração. E a Bíblia diz que Ló, ele abriga estranhos. Mesmo sendo anjos, eles eram estranhos. E ele acaba oferecendo as suas filhas aos abusadores pervertidos de Sodoma. Para quem nós temos entregue os nossos filhos? Nós entregamos os nossos filhos para os abusadores de Sodoma. Sabe quem são os abusadores de Sodoma? São os youtubers que estão discipulando os nossos filhos. Sabe quem são os abusadores de Sodoma? São os programas de TV altamente corrompidos, que passam a luz do dia com cara de novelinha para adolescente, quando na verdade tem fundamentos totalmente pervertidos e corrompidos, e isso tem entrado dentro da nossa casa. Sabe quem são os abusadores de Sodoma? São os jogos virtuais. Sabe quem são os abusadores de Sodoma? É a educação formal que tem acontecido, onde nós não queremos saber o que está acontecendo. O Jim estava falando uma coisa interessante comigo ontem, sobre o fato de que quando o nazismo começou a entrar na Europa, os judeus que viviam nas suas casas, nas suas residências, eles achavam que eram focos de confusão lá, acolá, longe da realidade de vida deles. Depois então eles foram levados para os guetos, e mesmo assim eles achavam que aquilo iria acabar e que uma hora eles iriam voltar para suas casas, porque eles não tinham ideia do campo de concentração e não tinham nem noção daquilo que se fazia com os judeus. O que está acontecendo conosco é que nós estamos sendo cozidos, sem perceber que estamos sendo cozidos. Nós estamos sendo cozidos em banho-maria, e nós nem percebemos isso. Porque isso está acontecendo na casa do vizinho, isso está acontecendo numa situação num outro bairro. Não, porque isso está acontecendo em outro estado, em outra cidade, não aqui perto de mim. Até que você percebe que a sua casa está sendo dominada pelos abusadores de Sodoma, pelos influenciadores pervertidos desse mundo corrompido. E aí eu pergunto, que tipo de legado você está deixando para os seus filhos? Você tem deixado os seus filhos se casarem com os cidadãos de Sodoma? Porque é o que Ló faz, ele escolhe as planícies, porque eram parecidas com o jardim do Senhor, um lugar que visivelmente era aprazível, através da concupiscência dos olhos, e ele não consegue entender que ao fazer isso, ele acaba corrompendo ou comprometendo todo o futuro da sua família. E que áreas são essas de jurisdição que nós precisamos cuidar? Primeiro delas, se você está anotando, talvez é importante você tomar nota disso. Primeiro é a inspiração. Repita comigo, inspiração. A primeira área sacerdotal que nós precisamos ter como prioridade na nossa vida é a área de inspiração. Isso está ligado ao que, gente? Está ligado à fonte, está ligado ao próprio Deus, é a nossa relação com o céu, é a matriz da nossa vida, é a nossa fonte de existência. Sem ela, nenhuma das outras existem, sem ela, nenhuma das outras vão bem. Todas as demais acabam estando desequilibradas, porque a minha primeira fonte, onde eu preciso estar plugado, é o Senhor. Será que nós estamos dando prioridade para o Senhor? Será que nós tiramos o nosso tempo devocional de leitura da palavra, de meditação das escrituras, de oração, de jejum? Será que nós temos um estilo de vida que adora a Deus? Será que nós estamos nos santificando cada vez mais? Será que nós, ao invés de cruzarmos os braços e aceitarmos as coisas como são, estamos lutando para nós nos aprimorarmos no Senhor cada vez mais? Porque isso é estar ligado diretamente à fonte, porque a adoração precisa de manutenção. Repita comigo, a adoração precisa de manutenção. Não adianta
Se nós não sabe aquela história da dieta, do regime? Você faz aquela dieta rigorosa, você corta todos os carboidratos, você só come proteína e verde. Na verdade você come tanto mato que você já está mugindo. E aí quando você olha, você perdeu muito peso. Mas de repente você começa a comer um açúcar ali, um carboidrato aqui, um refrigerante acolá. E quando você olha, você já está com mais peso do que quando você tinha antes de perder. Por que isso acontece conosco? Porque não tem manutenção. A nossa vida espiritual acontece do mesmo jeito. Nós vamos nos nutrindo de uma dieta espiritual saudável, mas com o passar do tempo nós vamos nos alimentando das coisas dessa terra, e quando nós olhamos, nós voltamos a estar carnais, voltamos a estar naturais, voltamos a estar, condizentes ao perfil desse mundo, negociando valores, prostituindo princípios, fazendo coisas completamente desastrosas da nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos vigiando. E para isso nós precisamos ter essa relação com Deus, que é uma relação constante, onde você vai viver por revelação, onde você vai viver por um entendimento, uma compreensão espiritual da vida, onde Deus vai poder ministrar diretamente ao seu coração, onde o Senhor vai falar com você, vai ter uma relação pessoal com você. Quantos estão me entendendo? Então, primeira área de jurisdição da nossa vida é a inspiração, é a fonte, é Deus. A segunda, repita comigo, coração. Como está a minha identidade? Como está o meu eu? Como eu me encontro no Senhor? Será que eu sei quem eu sou? Será que eu tenho clareza da minha origem? Será que eu tenho clareza do propósito de vida? Pastor Dinho acabou de falar isso sobre o John Bevere, que ministrou sobre essa questão da eternidade, sobre um propósito maior. Será que nós temos clareza de para onde nós estamos indo? Quais são os seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos, o que Deus implantou dentro de você? Como é que você gerencia o seu coração? Como é que você gerencia, por exemplo, as suas emoções? Como é que você trabalha o seu temperamento? Eu não estou falando de autoconhecimento, eu estou falando do conhecimento do alto. Eu não estou falando de um trabalho de você conhecer a sua vida de uma forma rasa ou superficial, não. Eu estou dizendo para você, a partir dessa relação com Deus, descobrir quem você é nele. Da outra vez que eu estive aqui, eu ministrei sobre identidade, e eu falei sobre Apocalipse 2:17, que no céu existe uma pedra branca, com o nome escrito, que nunca foi pronunciado antes, a não ser quem o recebeu. Você sabe que existe um nome para você na eternidade? Um nome para mim na eternidade? Porque em Efésios capítulo 1 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Jeremias, ele recebeu uma palavra dizendo que antes que ele estivesse no ventre da sua mãe, ele havia sido estabelecido como profeta entre as nações. São pessoas que têm clareza de propósito, são pessoas que descobriram a sua identidade, que sabem de onde vieram, que sabem quais são as competências que Deus colocou dentro deles para conquistar aquilo que Deus entregou. Às vezes nós estamos vivendo de braços cruzados, empurrando a vida com a barriga, porque nós nem conhecemos quem nós somos. A gente pergunta para a pessoa quem você é, a pessoa responde o que ela faz. Não, eu não estou falando do que você faz, das suas atividades, eu estou falando de quem você é. Isso é uma pergunta mais profunda, é uma pergunta ontológica, filosófica. Mais do que isso, uma pergunta espiritual. Todo homem precisa saber quem ele é. Identidade é a base para a construção da vida. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, no dia da revelação, que Jesus pergunta: as pessoas estão dizendo que eu sou muitas pessoas, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, e vós, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Jesus é a pedra, a rocha fundamental, e Pedro é Petrus, ou cascalho de pedra. Ele está dizendo: agora Pedro, você tem parte comigo, você é minha parte.
Agora eu posso construir sobre você, porque você é um fundamento. Quando você tem identidade, Deus pode construir sobre a sua vida. Quando você tem identidade, Deus pode edificar sobre a sua vida. Quando você tem identidade, Deus pode erigir sobre a sua vida. Mas você precisa saber quem você é. E o segredo de nós conhecermos quem nós somos é primeiramente conhecer quem Jesus é. Como é que está dentro do nosso coração o expurgo das obras mortas? Muitas vezes nós carregamos culpas, medos, coisas do passado que nunca foram tratadas. Nós nunca passamos por um processo responsável de confissão, fizemos uma limpeza no nosso coração. Volto a dizer, adoração precisa de manutenção. E nós precisamos ter coragem de chegar diante de um amigo espiritual, de um discipulador, de alguém confiável, e colocarmos a nossa vida para fora, porque pecado tem nome e só sai pela boca. Precisa ser vomitado, expurgado. E nós precisamos falar das nossas tentações. Por quê? Porque se eu estou com uma febre, eu posso tomar um antitérmico, mas daqui a 40 minutos a febre volta. Qual é o segredo de eu corrigir a febre então? É porque eu já não estou mais com um probleminha raso, superficial. Na verdade eu estou com uma infecção. E como é que se combate a infecção, gente? Com antibiótico. Eu estou tomando o remédio errado. Por que eu estou falando isso? Porque quando acontece uma tentação específica na mesma área, por muitas vezes, eu preciso entender que ali tem uma área de vulnerabilidade que precisa ser tratada. Porque se eu não confesso a tentação, eu vou ter que mais tarde confessar o pecado. Então eu preciso ter um gerenciamento responsável do meu coração. Uma área de jurisdição da minha vida é o meu eu. Terceira área de jurisdição, repita comigo, lar. A nossa família, aquilo que nós tratamos ontem. A esposa e os filhos, o casamento, a educação dos nossos filhos. Como é que está o nosso casamento? Como é que está a educação dos nossos filhos? Como é que está a nossa vida marital, a nossa vida sexual com a nossa esposa? Como é que está a formação dos nossos filhos segundo o princípio divino, o princípio de Deus? Como nós estamos conduzindo a nossa casa? Essa é uma área também que nós precisamos trabalhar, e nós vamos falar mais sobre isso. Depois existe uma outra área que se chama área social, repita assim comigo, social. Isso está ligado à vocação, isso está ligado ao ministério, isso está ligado a você descobrir quem você é. Eu tenho falado muito sobre isso. Quando Adão cai, Deus descia todos os dias na viração do dia para ter um encontro de intimidade com Adão. E naquele dia quando o Senhor desceu, Adão estava escondido e ele pergunta: Adão, onde tu estás? Você sabe que Deus é onisciente. Você talvez imagine que Deus sabia onde Adão estava. Ou Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus sabia que Adão estava na terceira moita, na quadra 4. Sabia exatamente onde o cara estava escondido. E ele perguntou: Adão, onde tu estás? Porque ele queria que Adão respondesse. E Adão diz: Senhor, eu pequei e tive vergonha, por isso eu me escondi. Mas quando Deus chama Adão pelo nome e pergunta onde Adão está, ele pergunta duas coisas: identidade e localização de vida. E localização de vida não é uma pergunta geográfica, é onde a sua alma se encontra hoje. Deus está nos perguntando: como é que você se encontra hoje? Onde você está? Será que nós estamos escondidos atrás das moitas da vida? Deus está nos chamando para voltarmos. E quando nós voltamos para a origem, que a nossa identidade é restaurada, então nós recebemos um chamado. Tem gente que diz assim: eu tenho um chamado para missões, eu tenho um chamado para a família, eu tenho um chamado para finanças, eu tenho uma chamada para empreendedores. Não, isso é vocação. Chamado é coletivo, todo mundo recebe. O chamado é único, é voltar para o coração de Deus. Vocação não, vocação é específica. Aí você pode dizer: eu tenho uma vocação para missões, eu tenho uma vocação para a infância, eu tenho uma vocação para jovens, eu tenho uma vocação para o social. Porque vocação é o segundo passo depois do chamado. Primeiro eu volto para Deus, depois eu descubro o que Ele quer que eu faça. É assim que acontece na nossa vida. Então uma área de jurisdição é também saber que eu preciso me relacionar um com os outros. Por que nós não crescemos como igreja? Se nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, que é a igreja, é o Cristo ressuscitado. Nós somos o Cristo ressuscitado.
Nós somos o seu corpo em movimento. Mas por que nós não conseguimos atingir a plenitude do corpo? Como o apóstolo Paulo fala. Por que nós não conseguimos fluir nos sinais, nos milagres? Por que nós não conseguimos atrair o céu na terra? Porque nós ainda estamos o quê? Desajustados. Por conta do quê? Das nossas amarguras, da falta de perdão, da competição, da inveja, da fofoca. Porque nós não sabemos nos relacionar uns com os outros. Porque nós não soubemos andar de mãos dadas. E essas diferenças entre nós faz com que o corpo padeça. Então a área que precisa também ser restaurada é essa relação uns com os outros, essa relação social, ministerial, onde nós nos unimos uns com os outros. E a última, repita comigo, nação, diz respeito a todos. E isso fala sobre descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que é descobrir o propósito de Deus para a sua vida? É saber o que Deus pensa a seu respeito e o que Ele escreveu a seu respeito. A Bíblia diz em Salmo 139 que cada dia da minha formação foi escrito num livro. Ou seja, Deus tem anotações a meu respeito. E Ele desenhou uma história para que eu viva. Sabe qual é o nosso problema? Por que as coisas não dão certo para nós? Por que nós batemos de porta em porta, estamos batendo com a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca? E às vezes as coisas não estão dando certo, porque ao invés de viver o plano original de Deus para as nossas vidas, nós estamos vivendo o nosso. Porque a vontade de Deus, ela é bênção, ela não acrescenta dores. Agora, por que as coisas estão indo mal? Porque nós somos rixosos e teimosos. Nós queremos competir com Deus, nós queremos fazer com que a nossa vontade aconteça. A gente é cabeçudo. Nós somos teimosos. Deus quer que a gente descubra qual é a vontade dEle para a nossa vida. Esse é um processo lindo. Abra comigo Gênesis capítulo 13. Quantos estão me acompanhando? Vocês estão sérios? Por favor, só lembra da lagartixa que o humor volta. Gênesis 13, 17, 18, 17 até do 1 ao 17, do 1 ao 18, desculpa. Gênesis 13, do 1 ao 18. Diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar do pó da terra, também tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Então, Gênesis 13, de 8 a 18, fala que Ló, ele escolheu as planícies de Sinar, as planícies de Shen e Harim, que é o limite entre dois rios. E isso fala do conflito interior de Ló, das duas naturezas. Fala da natureza carnal e da natureza espiritual. De um Ló cobiçoso, avarento, de um Ló extremamente interessado nas coisas da terra, e de um Ló que precisava se aconselhar com um patriarca chamado Abraão, que era o pai da fé, que era um homem que foi escolhido por Deus
como um grande patriarca das nações. Mas Ló, ele escolhe as campinas do Jordão, que se pareciam com o Egito e a entrada de Zoar, ou seja, eram parecidos com o jardim do Éden, eram parecidos com o jardim do Senhor, era tão belo às vistas que parecia um lugar aprazível e parecia que era a vontade de Deus. Quantos de nós, às vezes, entramos de gaiato em situações que nós vislumbramos positivamente, enxergamos que era a melhor escolha, olhamos para ver se era a melhor opção e nosso coração enganoso acabou achando que era aquilo e nós metemos os pés pelas mãos. Porque nós somos guiados pelo que nós vimos, pelo que nós enxergamos. E muitas vezes isso nos leva à derrota, isso nos leva à queda, porque nós estamos vislumbrando coisas diante dos nossos olhos, mas nós não perguntamos para Deus se aquela é a vontade dEle para as nossas vidas. Às vezes é para fechar um negócio, às vezes é para fazer uma determinada escolha que vai envolver toda a nossa família. E nós não perguntamos para o Senhor se aquilo é da vontade dEle ou não. Nós saímos fazendo, e isso faz com que a gente meta o pé pelas mãos. E o que Ló faz? Ele escolhe primeiro. Olha onde é que estava o nível da ganância, da obstinação, da cobiça, da ambição de Ló. Porque o que isso faz, gente? Primeiro que os pastores de Ló e de Abraão estavam brigando entre si, e eles precisavam se separar agora. Só que ao invés de ele dar preferência para Abraão, que era o mais velho, que era o patriarca, e honrá-lo, porque ele é que trouxe Ló, que era filho de Harã, junto com ele na mala. Inclusive era fruto da própria desobediência a Deus. Só que Abraão já carregava dentro dele o potencial como pai de nações. Quando ele viu um órfão, que era Ló, filho do seu irmão Harã, que tinha falecido, ele, ao invés de sair da sua terra e da sua parentela, acabou trazendo Ló com ele. Já fez errado por aí. Mas por favor, agora Ló precisava honrar o seu tio. Honrar esse que tinha o mesmo sangue, que o protegeu e o guardou e o ensinou durante toda a sua vida. Mas assim que Abraão disse: olha, se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe você primeiro. Qual era a posição que Ló deveria ter tido? Ele deveria ter dito: não, meu tio, o senhor é mais velho, o senhor me trouxe até aqui por honra, eu dou para o senhor a preferência, escolhe o senhor primeiro, depois eu escolho. Mas não, tem um ditado em Itajaí que diz que farinha pouca meu pirão primeiro. Ele pensou primeiro nele. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos garantir primeiramente o nosso lado. Nós somos competidores, somos invejosos, somos cobiçosos, somos avarentos. E a gente quer garantir o nosso lado primeiro. A gente escolhe daí pelo que os olhos veem, por uma inclinação carnal. Nós escolhemos pelas vistas, e a Bíblia diz que aquele que vive com Deus não pode se guiar por vistas, e sim por fé. Nós precisamos ir além daquilo que os olhos enxergam, nós precisamos ir além daquilo que as vistas veem, mas nós homens caímos pelos olhos, nós desejamos a mulher alheia pelos olhos, nós entramos em pecados de imoralidade, de pornografia, de adultério, pelos olhos, porque nós não vigiamos com as coisas que nós vimos. Nós deveríamos ir além daquilo que os nossos olhos enxergam, porque isso é concupiscência dos olhos, é uma inclinação carnal humana, porque Ló escolheu o que agradava a ele, não escolheu o que agradava a Deus. Você vê que a palavra de Deus sobre Abraão é uma palavra firme, uma palavra sensata, uma palavra segura sobre a sua descendência, sobre a terra que ele havia conquistado, mas sobre Ló não havia nenhuma palavra positiva da parte de Deus sobre isso. Por quê? Porque Ló, ele escolheu o seu conforto. Sabe por quê? As planícies de Sinar já tinham um sistema de irrigação, já era uma terra próspera, já estava dando os primeiros indícios da construção de Sodoma e Gomorra. E aí Ló, ao invés de dar preferência para o seu tio e honrar a autoridade, não, ele escolhe primeiro aquilo que lhe apraz.
Repita assim comigo: escolhas. Nossa vida é sempre repleta de escolhas. E as nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Nós deveríamos perguntar para o Senhor, antes de qualquer coisa que nós fizéssemos, nós deveríamos perguntar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e não escolher aquilo que agrada a nossa alma. Volto a dizer, fazer uma ligação com aquilo que nós começamos falando. Quais são os memoriais que nós estamos deixando para as futuras gerações? Muitas vezes temos deixado os nossos ídolos, que são os nossos altos, que são as nossas idolatrias pessoais, como memorial para as futuras gerações, ao invés de deixar um altar ao Senhor. Nós precisamos entender que as escolhas vão determinar o nosso destino, não a sorte. O que vai determinar o seu futuro, o futuro do seu legado, dos seus filhos, é justamente a sua escolha, não a sorte. E as nossas escolhas, elas atestam aquilo que está ligado ao nosso caráter, porque quando eu chego diante de uma escolha, que eu tenho que dizer sim ou não, direita ou esquerda, certo ou errado, santo ou profano, é aí que o meu coração se revela, é aí que o meu caráter vem para fora, é aí que a minha essência caída se manifesta. Chega diante dessa situação, eu acabo recebendo da parte de Deus, da parte do céu, um exame de contraste que revela o meu interior, porque as minhas escolhas revelam o meu coração. Como é que estava o coração de Ló? Afoito para conseguir aquilo que era seu. E será que nós estamos escolhendo o ambiente propício para nós edificarmos a nossa casa? Porque Ló escolheu as campinas de Sinar, que eram a estrutura para Sodoma e Gomorra, ou seja, era o lugar onde se geraria Babel. Ali era o lugar, o ambiente propício para Babel, o lugar da confusão, porque tudo começou com confusão. Então nós precisamos entender que tipo de estrutura nós estamos dando para as nossas vidas. Abra comigo Gênesis 11:31. Vamos ver como é que foram as escolhas de Abraão. Traçar um paralelo aqui, olha só. Abraão e Ló tinham a mesma raça, né? Então aqui diz assim: e tomou Terá a Abraão do seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Ou seja, aqui fica claro que Abraão e Ló tinham a mesma raça, portanto eles estavam sujeitos ao mesmo ambiente, mas só que o que acontece? As escolhas revelam um caráter diferente. Então é nos momentos de crise que nós verificamos, a partir das escolhas do homem, aquilo que está dentro dele, se ele quer agradar o homem, a Deus, ou se ele quer agradar o homem, se ele quer agradar a si mesmo, ou ele quer agradar o Senhor. Como é que estão as nossas escolhas hoje? Será que as nossas opções de vida estão agradando a Deus ou estão agradando a nós mesmos? Enquanto que a escolha de Ló recaiu sobre toda a campina do Jordão, porque ele escolheu aquilo que trazia vantagem inclusive imediata. A escolha de Abraão foi sobre os carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Ló, ele ganhou influência e respeito na cidade de Sodoma. Você sabe que ele era um homem respeitado naquele lugar promíscuo, ele era um homem justo no meio de um lugar decadente, ou seja, ele era uma flor de perfume inigualável no meio do lodo. Mas ele perdeu os seus familiares, ele perdeu o principal, ele perdeu o contato e a intimidade com Deus. E Abraão com as suas escolhas, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, descrito em Hebreus capítulo 11, versículo 10, ou seja, ele acreditava na Nova Jerusalém. Ele não vivia por vistas, ele vivia por fé. Não era algo visível, palpável, tangível, mas era algo que alimentava o seu espírito, o seu coração. E ele confia em Deus, e ele fica conhecido, como descreve Tiago, capítulo 2, versículo 23, como amigo de Deus. Repita assim comigo: amigo de Deus.
Sabe o que Deus procura nesses dias? Amigos. Amigos com quem Ele possa compartilhar a sua vontade. Amigos que Ele possa contar os seus segredos. Amigos que Ele possa dar direcionamento. Amigos que estejam preocupados com as coisas que ferem o coração dele. Amigos que sintam a dor dele. Amigos que se alegrem com as coisas que alegrem ele. Deus está procurando amigos. Se um homem decidir ser amigo de Deus, ele tem tudo. Abraão escolheu ser amigo de Deus. E aí logo então, na divisão com seu sobrinho, o que Abraão faz? Você vê as escolhas de Abraão. Ele edifica um altar ao Senhor, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 18, mostrando o quê? Que a confiança dele não estava numa terra, a confiança dele não estava nos bens, a confiança dele não estava nas coisas, a confiança dele não estava no homem, a confiança dele estava no Senhor. A sua confiança está onde? Na sua carreira profissional, no seu dinheiro, no seu prestígio, na sua posição, no seu ministério? A sua confiança está no quê? Na força do seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência? Porque às vezes nós somos autossuficientes e a gente estrutura a nossa vida em nós mesmos. Deus quer que a nossa confiança esteja nele. E aí começa o processo de decadência de Ló. Repita comigo, decadência. Primeiro lá em Gênesis capítulo 13 diz que ele se aproxima da pecaminosidade do lugar. Ou seja, Ló ele vive tão perto do pecado, ele faz vistas grossas e ele vive na margem do pecado, que ele acaba contaminando a sua própria família com isso. Às vezes, nós vamos tolerando determinadas fronteiras, e nós vamos abrindo essas fronteiras, vamos permitindo que o mundo adentre a nossa casa, adentre a nossa família, adentre o nosso casamento. São coisas que às vezes a gente acha que não tem problema. Eu assisto pornografia mesmo, e às vezes até com a minha esposa, porque a gente tem que apimentar a relação. E aí traz para o leito imagens totalmente pervertidas em relação à sexualidade. Isso é apenas uma das coisas que nós vamos abrindo precedente. E essas concessões que a gente vai fazendo com que o nosso território, a nossa jurisdição acabe diminuindo cada vez mais. E a gente vai perdendo território. A gente vai perdendo o lugar onde nós precisamos governar de forma sacerdotal. Ele se torna um homem de autoridade, mas num lugar que Deus abominava. Do que adianta você ter nome, ter prestígio, ter capacidade, ter um cargo, ter um título, mas estar dentro de um lugar que Deus já declarou falência? Do que adianta você ser reconhecido como homem santo dentro de um lugar impuro? E a Bíblia diz que a sua própria família não aceitava o seu conselho. Isso em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Ló, muitas vezes ele chegava para ministrar o coração da sua família, mas a família de Ló estava com o coração fechado e não deixava que ele abrisse os conselhos que ele tinha para compartilhar. Como é que Ló se posiciona, gente? Primeiro, ele escolhe Sodoma. Faz vistas grossas para o ambiente que Deus tem e começa a abraçar o que ele queria. A Bíblia diz que ele morava fora de Sodoma e ele acabou indo morar dentro. Aí eu pergunto, onde você tem construído a sua casa? Você tem construído a sua casa sobre a rocha ou você tem construído a sua casa sobre a areia? A Bíblia aqui é muito claro, ele morava fora de Sodoma, mas ele acabou indo morar dentro. E ele não saiu de lá, mesmo depois de ver a perversão que estava em volta daquele lugar. Ele não hesitou em sair. Sabe o que isso significa para as nossas vidas? Às vezes nós temos uma passividade em corrigir o erro. Nós vamos empurrando situações erradas da nossa vida com a barriga, e a gente vai procrastinando, protelando uma decisão que precisa ser tomada, e a gente não põe ordem na casa. E a gente vai negociando os nossos limites, e Satanás, os abusadores de Sodoma, eles vão ganhando território. Foi quando ele então oferece as filhas aos homens.
onde ele negocia com os sodomitas. Ele vive uma exposição ao pecado. Repita comigo: exposição ao pecado. Meus irmãos, filhos não aprendem pelo que você fala, filhos aprendem pelo que você faz. Então, quando o seu filho vê a sua posição, viu que Ló morava dentro da cidade, viu que Ló negociava as filhas pelo sagrado, viu que Ló andava à margem de uma sociedade corrompida, viu que Ló estava ali vivendo de forma complacente com o pecado, não fazia questão em deixar um território sacerdotal claro. Ele não conquistou a sua jurisdição, e por conta disso, ele acabou corrompendo todos os seus filhos, porque os nossos filhos, eles são reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fizemos. Não tem assim: ah, meu Deus, meu filho está dando problema. Nunca deu. Onde é que está o culpado disso? Não trabalhe com culpa, porque culpa Jesus já levou na cruz. Trabalhe com responsabilidade. Quem é o responsável por isso? Você. Quem tem que ordenar essas coisas todas novamente é você. Então nós precisamos mudar algumas questões. A mulher de Ló, repita comigo: a mulher de Ló. E Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, foi o próprio Cristo que disse isso. Por quê? Porque ela se tornou uma coluna de sal. As pessoas dizem que foi uma estátua, mas na verdade ela se tornou uma coluna, um memorial de apego àquilo que era material, um memorial à egolatria, um memorial ao orgulho. Ela não queria perder os bens no momento em que Sodoma e Gomorra foi destruído pelo próprio Deus. Volto a dizer, as nossas esposas são o nosso reflexo. Elas vão externar daquilo que elas se alimentam de nós. Elas vão externar aquilo que nós colocamos e depositamos no coração delas. Se nós não deixarmos Deus tratar as necessidades das nossas esposas, e nós quisermos desesperadamente suprir as suas carências, nós vamos entender que nós somos incapazes de fazer isso. Sabe o que a gente quer? A gente querer se tornar Deus na vida das nossas mulheres. Às vezes a sua esposa tem uma área que precisa ser tratada, e ao invés de você deixar Deus tratar essa área na vida da sua esposa, e você ser um facilitador para que isso aconteça, você tenta protegê-la de Deus. E o que você faz? Desesperadamente, você tenta suprir as necessidades e as carências dela no presente. E você se torna, na verdade, um concorrente de Deus, porque Deus quer tratá-la, e você fica na frente e impede o tratamento do Senhor. Então nós precisamos deixar que Deus trate com as nossas esposas. Às vezes a gente dá estrutura material, mas não dá suporte espiritual. Foi o que aconteceu com Ló. Ele deu todo o suporte material, mas ele não deu uma vida espiritual. E nós vamos compensando a nossa ausência com um estilo de vida errado. Às vezes a gente quer estar mais presente na vida da esposa, não pode dar presente. Supre com coisas. Às vezes a gente vê a nossa esposa errando e a gente não confronta o erro. Sabe por que Eva caiu? Pela omissão e negligência de Adão. Onde é que Adão estava quando Eva comeu do fruto? Onde é que Adão estava quando a serpente chegou perto? Onde é que Adão estava quando ela foi engodada por Satanás? Adão precisava protegê-la e guardá-la de Satanás. Às vezes a gente protege a nossa esposa de Deus e as deixa suscetíveis ao diabo. Nós precisamos ter mais responsabilidade, porque nós não discipulamos, nós não mostramos o que é certo a ser feito. E aí nós acostumamos com as nossas esposas fazendo coisas erradas, e nós não vamos discipulando. E aí as filhas de Ló. Abra comigo Ezequiel 16, 49 a 50.
Ezequiel 16, 49 a 50. Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo isso, eu as tirei dali. Qual foi o erro, qual foi o pior erro de Ló? Foi justamente expor as suas filhas ao pecado. Repita assim comigo: exposição ao pecado. Às vezes a gente não vigia para cuidar das nossas áreas de jurisdição, não protege a nossa família, e a gente expõe os nossos filhos ao pecado. Os nossos filhos, eles estão assim, sujeitos ao orgulho, à presunção, à falta de honra, que eram justamente os problemas ali de Sodoma. Às vezes nós alimentamos o orgulho na vida dos nossos filhos. Às vezes nós queremos dar a palavra de afirmação, mas nós concentramos tanta palavra positiva sobre a vida deles, que a gente cria um monstrinho. Porque eles acham que a vida gira em torno do umbigo deles. Que tudo funciona porque eles existem. Que qualquer coisa que eles gritarem ou baterem o pé, o pai e a mãe já estão ali para solucionar aquele problema, para suprir aquela necessidade. Porque os pais hoje não suportam nem mesmo a criança chorar. A gente vai conversar com pais que as crianças dormem no mesmo quarto e a gente pergunta: o seu filho já é grande, por que ele não dorme no quarto dele? Não, porque ele chora. Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Ele vai chorar uma noite, ele vai chorar 2, ele vai chorar 3 e ele vai parar. Mas os pais não querem perder sono, os pais não querem escutar choro, eles querem de alguma maneira solucionar o berro da criança. Dá a chupeta, dá iPad, dá videozinho, dá mamadeira. Não pode chorar. Não, gente, chorar é da criança. Isso é absolutamente normal. E nós vamos gerando dentro do coração das crianças um espírito de orgulho. Por quê? Porque eles acham que o mundo está aos pés deles. Que tudo que eles querem, que tudo que eles pedem, eles podem ter a hora que eles quiserem. E não é assim. Nós precisamos dar limites para os nossos filhos. Aí nós criamos corações presunçosos e com falta de honra. Porque eles acham que todo mundo é obrigado a fazer o que eles querem. Às vezes o nosso erro é a fartura de pão. Erro é a fartura de pão, pastor? Sim. Porque os nossos filhos têm tanto que eles acabam nem mais valorizando. Tem tanto brinquedo que não brinca com nada. Nós suprimos tantas as necessidades, e eles têm tanto em tanta quantidade, que para eles aquilo já não é mais valioso, aquilo não é mais valoroso, aquilo não tem mais significado. Antigamente, quando a gente ganhava presente, era só final do ano no Natal, e a gente ficava esperando, né, aquela roupa nova que só vinha uma vez por ano, aquele carrinho. Eu não estou fazendo apologia a você ter uma vida miserável, não é isso. Mas eu estou ensinando você e estou pedindo para que você entenda que muitas vezes o excesso cria nos nossos filhos, sentimentos de desvalorização. Porque eu tenho demais, então eu não preciso. É um suprimento desnecessário. E o terceiro é a preguiça e a indolência. Filhos sem responsabilidade. Filhos com 18, 19 anos, já com 100 quilos, 1,80 m, deitado no sofá e a mãe servindo de empregada. Ó, mãe, pega isso. Ó, mãe, pega aquilo. Ó, mãe, pega aquilo outro. Por quê? Porque foi tratado como um bebê. Até aquele presente momento. Depois, como é que uma criatura dessa casa, como é que um ser humano desse vai assumir uma família, o sacerdócio de uma casa, se ele é tratado como um bebê emocional, se ele ainda vive na primeira infância, mesmo já tendo idade adulta, porque nunca foi ensinado a ter responsabilidade com nada, não foi ensinado nunca a arrumar a sua própria cama,
nunca foi ensinado a tirar o próprio prato da mesa, nunca foi ensinado a ajudar em casa. Ele tem uma vida de rei, uma vida de príncipe. Ociosidade, preguiça e indolência. Então são famílias que hoje são obstinadas pelo ter e não pelo ser. São famílias estruturadas na ganância. Elas até cresceram, mas não se desenvolveram. Repita assim comigo: crescimento e desenvolvimento são coisas completamente diferentes. Uma cidade pode crescer de forma desorganizada, mas quando ela se desenvolve de forma planejada. Planejamento é a base do desenvolvimento. Agora, crescimento, ele cresce exponencialmente sem qualquer tipo de planejamento. Como é que uma cidade cresce? Ela cresce sem dignidade social, ela cresce sem distribuição justa de renda, ela cresce sem educação, saúde, saneamento, ela cresce. Agora, quando ela desenvolve, tem justiça e paz para todos, porque ela desenvolveu. Então, às vezes as famílias elas crescem, elas incham, mas elas não desenvolvem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem responsabilidade e valorizar as coisas, porque esse é o ambiente de Sodoma. E sabe o que Deus fala de Sodoma? Abominação. Sabe o que significa a palavra abominação? Deus vomita, Deus tem ojeriza. E nós estamos criando os nossos filhos nesse ambiente, o ambiente de Sodoma, onde eles não valorizam absolutamente nada, estão de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu, não se esforçam para nada, porque recebem tudo de graça, e a gente não desperta neles a vontade de fazer diferente. E qual foi o legado geracional de Ló? Sim, Moabe e Amon, as duas tribos mais terríveis em relação à imoralidade, porque as próprias filhas se deitaram com o pai, embebedaram o pai e engravidaram do pai, conceberam do pai. Olha só onde nós chegamos. Amonitas e moabitas são o símbolo da carnalidade, da imoralidade. E olha só, biblicamente, eles perseguem o povo de Deus, visando destruir a linhagem, a Bíblia inteira. Por quê? Porque eles trazem esse comportamento aprendido lá de Sodoma. As filhas aprenderam lá em Sodoma o incesto, e para elas era natural. Então o que elas fazem? Elas embebedam o pai, e elas acabam o quê? Parindo do próprio pai. Então Ló, ele na verdade não se preocupou em preservar a posteridade. Ele foi morar num lugar, inclusive, que não tinha homens. A Bíblia diz que quando ele sai de Sodoma, e que a mulher vira estátua de sal, uma coluna de sal, ele vai para as colinas, ele vai para os lugares altos onde não tinha nenhum tipo de casamento para as suas filhas. E as suas filhas recorrem a isso para poder gerar do próprio pai. O que a gente faz? A gente entrega as nossas filhas para qualquer um. E por isso que elas embebedam o pai, elas entorpecem o pai, porque nós estamos embriagados. E por isso, quando nós estamos embriagados, nós não corrigimos. Repita assim comigo: quando eu estou embriagado com o vinho de Sodoma, eu não tenho capacidade de corrigir meus filhos. Então, é o que acontece hoje, famílias já sem estrutura, sabe assim, o pai já não é pai, é padrasto, aí os filhos chamam de tio, não chamam de pai, a mãe já não é daquela família, ela já foi trazida, às vezes já é o quarto, quinto relacionamento que se traz para dentro de casa. São esses arranjos que a gente vê hoje, confusos. Por quê? Porque não houve gerenciamento da jurisdição. Para nós encerrarmos, como nós estamos estruturando os nossos ambientes espirituais? Como nós estamos gerenciando a jurisdição sacerdotal que o Senhor nos confiou? Será que nós estamos expondo a nossa herdade, a nossa herança, a essa radiação da maldição? A essa radiação de Sodoma e Gomorra, a essa influência cultural que está minando o comportamento, que está minando os sentimentos, que está minando a mentalidade dos nossos filhos?
Sabe que às vezes eu percebo que as coisas estão piorando. Pastor Dinho tem uma resposta muito boa para isso. Ele diz que a iniquidade está se multiplicando. E é o que eu sinto. Eu não sei se você já teve a possibilidade de nadar na água salgada e na água doce. Na água salgada você dá uma abraçada e você boia. Você vai embora. Agora na água doce não. A água doce ela é caudalosa, ela é pesada. Você dá 3 nadadas, 4 nadadas e quando você olhou você saiu 10 centímetros do lugar. Parece que o ambiente espiritual está desse jeito. A gente dá braçadas e braçadas e não consegue sair do lugar. Por quê? Porque nós precisamos de uma força motriz maior do que nós podemos ter. Que essa força é a força do próprio Deus que vai vir sobre as nossas vidas. Então nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de comunicação dentro do nosso lar. Nós precisamos atrair o reino de Deus para dentro das nossas casas e começar a transformar o nosso ambiente espiritual em ambientes favoráveis para a ação de Deus. E para isso nós precisamos voltar ao sacerdócio. Quais são as áreas da sua vida que estão precisando de gerenciamento? Você não vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Levante, fique em pé comigo. Assim como ontem, eu quero deixar um espaço aqui na frente à sua disposição. Se você entende que tem áreas da sua vida que você precisa dedicar ao Senhor, dizer: Senhor, essa área de jurisdição da minha vida eu preciso de alteração, eu preciso de mudança. Talvez seja a sua relação com Deus, talvez seja a sua identidade, o seu eu, talvez seja os seus filhos, seu casamento, talvez seja as suas finanças, a sua vida social, talvez seja o seu próprio ministério, eu não sei. Mas você precisa melhorar no seu sacerdócio em relação a essa área da sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui. Isso. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a pedir: Senhor, entra nessas áreas da minha vida. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Isso. Ele me deu um seu cajado e pão. Se arrependa das suas escolhas erradas. Um anel Esse é um momento de arrependimento. de mim tirou. Comece a dizer: Senhor, eu me arrependo das escolhas que eu fiz e que te desagradam. Eu escolhi pelas vistas. Eu escolhi as planícies de Sinar. Eu escolhi por Sodoma e Gomorra. E agora, Senhor, eu trouxe a imoralidade para dentro da minha casa. E eu preciso remir a minha geração. Eu preciso remir a minha linhagem. Eu preciso construir um altar, Senhor, que seja um memorial para as futuras gerações. Me despedi dos meus pais, Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Sim. Ô Senhor, nós te pedimos perdão, Jesus. Te pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela nossa passividade, porque nós não estabelecemos perímetros de segurança, porque nós não exercemos o nosso sacerdócio, porque nós nos esquecemos que somos remidores geracionais.
Nos perdoa, Senhor, por ter aberto a porta da nossa casa para os abusadores de Sodoma. Nos perdoa por ter trazido o comportamento, Senhor, de Sodoma para dentro dos nossos lares. Nos ensina, Senhor, a remir as áreas de jurisdição da nossa vida. Nos ensina a trazer para o trilho, Senhor, novamente do Teu caminho, a educação dos nossos filhos, a relação com as nossas esposas. Nos mostra quem nós somos. Nós declaramos nesta noite que somos totalmente carentes e dependentes de Ti, e que sem o Senhor nós não teremos capacidade de pôr a nossa vida em ordem. Nós fizemos escolhas da força do nosso braço, nós escolhemos coisas com os nossos olhos, e por isso nós estamos pagando um preço alto, vivendo consequências desastrosas das nossas escolhas erradas do passado. Mas nos ajuda a consertar, Senhor, porque nós sabemos que em Ti tudo tem solução. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. O Senhor só se manifesta no lugar onde existem pecadores conscientes dos seus pecados. Por isso vem sobre nós com a Tua misericórdia, nos visita com a Tua compaixão, derrama sobre nós o Teu amor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, pela nossa irresponsabilidade, por não ter valorizado a nossa condição como sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas nos regenera, nos reabilita, nos reposiciona, nos coloca no lugar de autoridade novamente, nos deu uma nova chance. Nós apresentamos a nossa vida diante de Ti.